Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tua Cura, que vai ao ar pelo canal do Crohn TV no YouTube. Eu sou a Camila Fernandes, sou terapeuta, eu trabalho com a naturopatia holística e sou a responsável pelo conteúdo do programa. O Tua Cura ele vai ao ar todas as sextas-feiras às 19h30 pelo canal do Crohn TV. Então, meu muito obrigada a você que está aqui hoje, que já vem me acompanhando ou que está aqui pela primeira vez. Então eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, ativa lá as notificações, curta o programa, comentem aqui no chat ou deixem uma mensagem e compartilhem. Para aqueles que não se sentem à vontade de estar se manifestando através do YouTube, fica fixado no descritivo do programa o meu WhatsApp e o meu Instagram. Então, deixo o convite também para vocês interagirem através dessas outras ferramentas. No programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a falta de movimento que a gente tende a ter naquilo que a gente não sabe por onde começar. Eu não sei por onde começar, já diz o que eu devo fazer, né? Ou o que eu posso fazer. E isso, gente, é uma coisa que não existe uma fórmula ou uma receita. Existe sim uma maneira que a gente tem de encarar essas situações quando elas acontecem. Se a gente tem um movimento de autoconhecimento, e por que eu estou trazendo esse assunto? Porque o programa, ele é sobre isso, né? Eu já expliquei aqui em alguns programas que o nome desse programa ficou dessa maneira, ele foi sugerido a mim por uma amiga muito querida, e depois, né, pensando, refletindo, meditando sobre esse nome, ele realmente faz muito sentido, né? Ninguém cura ninguém. A cura, ela é responsabilidade de cada um de nós, né? Nós somos aptos pelo nosso crescimento e desenvolvimento. Óbvio que quando pequenos, né, a gente vai à escola, tem toda a educação na família, acolhimento e amor, mas depois que estamos adultos, a gente já tem uma percepção melhor da racionalidade para andar aí com as próprias pernas e tomar as decisões. Apesar de isso também não seguir uma regra, nem de idade, mas eu digo que a única regra que ela realmente ela existe é realmente você entender esse movimento. Porque se a gente não entende a situação, fica difícil a gente saber o que a gente tem que fazer. Mas essas situações de que eu não sei o que fazer, para diferentes pessoas se tem diferentes reações. A gente tem as pessoas que paralisam. E por que elas paralisam? Né? E é dessas pessoas que eu quero falar. Mas tem as pessoas que paralisam, tem as pessoas que realmente conseguem sair pedindo ajuda. Tem pessoas que não conseguem sair pedindo ajuda porque elas também não sabem o que elas precisam pedir, né? Então, tem as pessoas que não fazem nada porque não se sentem capazes, enfim. Mas hoje eu quero falar dessas pessoas que elas paralisam quando acontece uma situação inesperada e que elas não sabem exatamente como elas devem se movimentar. Eu acho que para tudo na vida, não só para essa situação, quando a gente recebe, né, uma questão ou uma situação, se a gente se colocar nessa postura de sentir primeiro, realmente, o que eu preciso fazer com isso? Se eu preciso mesmo ter algum movimento? Ou se eu percebo, né, o que é essa questão, ou melhor, o que eu não percebo que é necessário para essa questão,
a gente está entrando numa situação onde a gente confia. Tá, mas como é que é isso, Camila, né? Eu acho que todo mundo, eu acredito que assiste esse programa, é porque são pessoas que estão em busca, né, desse autoconhecimento, de cada vez mais se explorar, se perceber, se entender, se resolver, enfim. Só que não adianta nada a gente querer todo esse formato, né? Eu quero me autoconhecer, se a gente não tem uma ação. Então, qual seria a ação de quando as situações se apresentam e a gente não sabe como agir ou o que fazer? A primeira coisa é se acalmar e confiar. Confiar que essa situação ela chega a você porque em algum nível você tem sim uma capacidade de lidar com essa situação. Porque nada nos acontece se a gente não estiver preparada para isso. Então, a partir do momento que a gente acredita em algo a mais, algo além, é fácil a gente conseguir ter esse comportamento de calma. Calma lá. Se está chegando para mim, em algum aspecto, em algum âmbito, eu posso fazer alguma coisa. Então, por exemplo, semana passada chegou para mim um pedido de ajuda. E foi um pedido de ajuda financeira. Só que me chegou numa situação muito adversa. Eu estava em viagem e esse pedido precisava de um deslocamento, precisava de uma ajuda financeira, precisava de uma ajuda, né? E no meio da minha viagem, eu estava numa viagem mais isolada e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiz uma postagem no meu status sobre o caso, pedindo, né, para que as pessoas me ajudassem sobre essa questão. O status, gente, para quem não sabe, é uma ferramenta do WhatsApp que ele fica lá e quando tem alguma publicação de algum dos seus contatos, fica um pontinho do lado esquerdo dessa palavra. E quando você clica lá, tem todas as pessoas que estão trazendo algum conteúdo. A diferença desse status é que a pessoa não entra diretamente em contato com você, mas fica lá e você tem a oportunidade de clicar no status, abrir as pessoas que têm algum conteúdo e olhar, né, o que essa pessoa está vindo te apresentar. E isso dura apenas 24 horas. E quando eu fiz esse movimento, eu não tive em 24 horas nenhum tipo de resposta de ninguém. Eu não tive nenhuma devolutiva. E isso foi uma coisa que meio que parece que eu fiquei ainda mais sem saber o que fazer. Mas é o que eu digo, quando a gente confia que a gente não tem o controle de tudo, que a situação está vindo por um aprendizado também, por um crescimento. Eu acho que todo mundo que se movimenta na intenção do amor e na intenção de sempre fazer o bem, essas situações elas são comuns. Porque quando você dá essa chance, você tem uma filosofia de vida assim, você entende que tudo que vem para você é para o seu crescimento também. E também porque em algum grau, ou de consciência, ou de disposição energética, ou de comportamento emocional, você se dispôs. Então as situações, elas vêm de encontro porque você está pedindo, né? Eu quero mudar isso, eu quero ser mais assim. Então as situações ao seu redor, elas começam a acontecer. E isso, gente, é o que acontece dentro de um processo terapêutico, né? Eu já falei isso aqui para vocês.
Quando a gente vai para um atendimento terapêutico, a gente está disposto a abrir a nossa alma, né? A começar a se compreender. E esse movimento ele só é possível se a gente se desestabilizar para poder realmente ter contato com aquilo que a gente está tendo dificuldade. Então é óbvio que desestabiliza, porque você tem uma dificuldade, independente do porquê, de crença, ou porque ainda não teve nunca nenhum tipo de intimidade com essas emoções, enfim, independente do porquê, você não vai sair acertando da primeira vez, né? É como você tentar acertar um alvo, você precisa treinar muito, você precisa fazer muito contato com esse equipamento, né? Para poder realmente ficar craque e sempre ser assertivo, né? Na maioria das vezes. Então eu fiquei com aquele sentimento de choque, né? Num primeiro momento foi como se eu estivesse atestando que eu não pudesse fazer nada. E aí eu parei de me preocupar, eu precisava estar onde realmente eu estava, né? Eu fui fazer uma viagem, eu me propus a estar ali e segui com a viagem. E no final de semana, quando eu retornei, ainda com aquilo, né, de vez em quando voltando, e no domingo eu decidi que eu ia fazer uma nova postagem, mas agora não no status, que eu ia compartilhar para cada pessoa que eu tenho no meu contato. Seja essa pessoa um conhecido, um amigo, um parente, alguém para quem eu presto serviço, alguém que presta serviço para mim, enfim, para todos os meus contatos. E fiz algo um pouco mais específico, dando mais detalhes, né, do que estava ocorrendo, com um detalhe de valor, não ficou vago que era só uma ajuda financeira, enfim. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que até isso, né, começar a acontecer, é tudo novo. Eu nunca tinha feito nenhum movimento tão sozinha em relação a ajudar o próximo, ajudar uma questão. Eu nunca tinha feito isso autônoma, né? Somente eu. E aí eu comecei a observar que na vida, às vezes a gente tem esse freio porque a situação nos diz só respeito a nós. E aí é mais fácil, não é que é mais fácil, mas acaba sendo mais natural, que não deveria, a gente ficar pondo essa questão para baixo do tapete e seguindo com a vida. Então isso foi uma coisa que me deu uma oportunidade gigantesca para eu ressignificar algumas limitações que me apareceram aí durante a vida e que não que eu não achasse que eu fosse capaz, mas para reafirmar que se realmente você tem a força de vontade, que você tem a fé e que você também espera o tempo certo, as coisas elas acontecem. E foi muito bacana porque essa semana foi uma semana muito corrida para mim. Eu vim de uma viagem e o trabalho ele ficou acumulado, né? O meu trabalho ele é muito meu, eu não tenho ninguém que eu possa delegar, né? Não é uma empresa que eu possa pôr uma pessoa no meu lugar e pedir, né? Faça para mim. Não. Eu tenho as pessoas que confiam no meu trabalho, que são assistidas por mim. Óbvio que durante a viagem eu tive sim a preocupação de sempre que eu tivesse sinal de olhar, né, para os meus clientes, para quem depende, não só do meu trabalho, enfim, eu tive essa oportunidade, né? Eu, quando fui viajar, eu quis que fosse para um lugar que eu pudesse dar essa atenção, né? Eu tenho pessoas que são assistidas semanalmente, então quando tem essa lacuna de uma semana, talvez para algumas pessoas ache que isso não é muito, mas para quem está se trabalhando,
né? Às vezes isso é muito assim. E para minha surpresa, essa semana foi muito mais natural eu ajeitar toda a minha agenda e as minhas obrigações pessoais por essa experiência que eu tive. Que realmente a gente não tem controle de tudo e que um bom resultado ou algum resultado sempre vai ser o melhor que a gente conseguiu ter. E também o seguinte, quando a gente tem um resultado e se por um acaso ele não for positivo, você vai ter uma nova chance de fazer isso novamente numa outra situação. É como eu disse, esse movimento do autoconhecimento, a partir do momento que você realmente está disponível, e gente, estar disponível não é só ficar lá falando eu estou disponível e repetindo afirmações de autoajuda. Não, não é isso. E também não estou dizendo que essas coisas não funcionam, mas é um conjunto. Você precisa estar disponível. Estar disponível é se comprometer com coisas edificantes, com coisas que você consome o seu tempo tendo a oportunidade de se nutrir por coisas que vão te levar para esse caminho do autoconhecimento. Então, o que é estar disponível nessa situação específica? É, às vezes, ao invés de ficar, sei lá, muito tempo numa rede social, é se desafiar a estudar algo que você goste, mas que você vive repetindo que você não tem tempo, ou se dedicar a conteúdos que te enriquecem a alma. E quando eu falo isso, são coisas que te dão prazer em estar dividindo o seu tempo. Isso pode ser uma boa música, uma leitura de algo que, não estou falando que todo mundo tem que sair lendo autoajuda, mas algo que te dê um prazer genuíno, sabe? Um prazer que alimenta, que enriquece. Então, hoje, mais do que nunca, o programa está sendo para mim muito especial, porque eu passei por algo muito visceral e realmente me deu a oportunidade de reavaliar muito conteúdo e novas atitudes e perspectivas. E eu espero que a minha fala hoje sobre essa questão de que se a gente paralisar, a gente não souber o que fazer, a gente precisa realmente confiar que existe algo além e que também tem um tempo certo. 24 horas não foi o suficiente. E talvez a maneira que eu fiz também não foi uma maneira objetiva. E a partir do momento que eu conseguir ter mais tempo para me dedicar à causa, a coisa aconteceu e a coisa fluiu e eu realmente consegui realizar aquilo que me foi pedido ajuda. Então, o programa de hoje é sobre isso, sobre esse julgamento que a gente faz conosco em relação às coisas que a gente não sabe nem por onde começar. Então, acalma o seu coração, acredita, tenha fé primeiramente em você, que se isso chegou a você, acolhe e começa a pensar sobre isso, começa a sentir, né? Eu sempre falo, eu sempre escrevo sentir com 2 N's, porque é algo que precisa entrar como uma respiração, isso precisa ser profundo, para que você crie essa condição de estar disponível, de se colocar à disposição efetivamente. Então, a dica é para que você realmente reavalie se tudo que você traz nas suas ações realmente é edificante, se os seus hábitos, se a maneira como você realiza os seus movimentos naquilo que você se coloca, seja para o trabalho ou para questões pessoais,
se realmente é um movimento de amorosidade e, gente, sempre primeiro com você. A gente não dá ao outro aquilo que a gente não consegue fazer pra gente. Então, primeiro com você, sente se isso é algo que tá numa intenção amorosa, e depois o que você pode proporcionar para o outro através do seu movimento. E a dica de hoje, já que eu recebi aí muitas pessoas essa semana por conta desse movimento, eu me senti sensibilizada para trazer aqui o tarô das cartas do caminho sagrado. E hoje a intenção de abrir as cartas, né, esse oráculo, é na intenção que saia uma mensagem para cada um que veio aqui hoje, ou qualquer outro dia que o programa ele fica gravado, a apresentação dele já é gravada, né? A transmissão é que é ao vivo ali. Então, para que saia uma resposta, ou pelo menos um norte, para alguma questão que está permeando você aí do outro lado. Que de uma maneira geral consiga tocar todo mundo que entrar em contato com o programa de hoje. Então você que está aí do outro lado, respira fundo, coloca totalmente a sua atenção aqui nas cartinhas enquanto eu embaralho e vamos ver o que esse além, né? Esse algo mais tem aí para nos dizer no dia de hoje. Então a carta que eu trouxe hoje, eu não, né? Todos nós, através do oráculo das cartas do caminho sagrado, é a carta de número 3, chama Busca da Visão, Procura e Encontro. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês, acho que dá para ver, né? Então eu vou ler a aplicação dessa carta. Eu gosto muito de trabalhar com esse oráculo. Ele é um oráculo que ele é baseado na cultura dos antigos índios norte-americanos. E para mim faz muito sentido para o meu trabalho, enfim. Esse oráculo, ele traz primeiro a história da carta e depois ele traz a aplicação dessa carta, né? A autora, ela fez aí esse oráculo através de experiências vividas e de culturas compartilhadas através dos índios. E para quem também quiser receber a história da carta, me chama no WhatsApp ou me adiciona ali no Insta e faz o pedido pelo Insta, que eu vou ter o maior prazer em passar aí a historinha dessa carta número 3. Então, a busca da visão, no alto da montanha sagrada, com a visão ilimitada, a clareza da paisagem chega a nós renovada. O grande mistério indica o propósito da vida. Nossos guias poderosos iluminam sonhos de cura. Então, isso é um descritivo, é uma breve apresentação da carta. Vamos para a aplicação. A carta da busca da visão fala de um momento de novas direções ou fortalecimento do caminho atual baseado na verdade pessoal. Muitas vezes, para encontrar esta verdade,
é necessário entrar no silêncio e eliminar a confusão mental e pessoal. Em outros casos, torna-se realmente necessário partir para uma busca da visão. Esta carta lhe diz que o curso de sua vida precisa ser esclarecido através da visão. Agora é hora de pedir ajuda aos seus guias e também a toda a sua ancestralidade para que as decisões tomadas sejam respaldadas pela sua sabedoria e assistência. A chave reside na busca de respostas pessoais. A melhor maneira de encontrar a verdade consiste em confiar plenamente em seus sentimentos e acompanhá-los pela sua ação. Para conseguir isto, você deve eliminar a confusão e a dúvida e depois passar a agir, permitindo que a sua própria verdade aflore. Não se esqueça que quando você busca, está pedindo resposta. Esteja preparado para aceitar e reconhecer a verdade assim que ela surgir. O reconhecimento e a aceitação sempre preparam um caminho para o autoconhecimento. Então, assim, eu não poderia ficar mais feliz com essa carta tirada no dia de hoje por todos nós. Diz muito aquilo que a gente tratou como tema e discorreu no programa de hoje. Então, tá aqui mais uma prova que sim, todos nós somos capazes de ter contato e de exercer o autoconhecimento. Então, mais uma vez, deixo aqui o meu muito obrigada e espero do fundo do meu coração que em algum aspecto isso tenha feito sentido. Não só a carta, mas o programa em si. Meu muito obrigado pela sua confiança, pelo seu tempo e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada.